Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más, e a terra é estéril. Irmãos, a habitação era boa, mas as águas eram contaminadas. Por isso, a terra era estéril. Irmão, não existe lugar perfeito, irmãos. Só no céu, só no paraíso. No mundo não há lugar perfeito. Só a terra prometida que nós alcançaremos. E mesmo na terra prometida terrena, que foi prometida ao povo hebreu lá no Egito, tinha gigantes, tinha lá povos estranhos, tiveram que combatê-los, guerrear, né? Então não existe lugar perfeito, né? Por isso Deus, Ele nos coloca em certos lugares para que nós hajamos para trazer melhorias a esses lugares. E foi assim com Eliseu, né? Eliseu foi levado para uma habitação que era boa, mas as águas eram contaminadas, por isso a terra era estéril. E Eliseu foi enviado por Deus para mudar essa situação. Irmãos, nós temos que aprender que nós não podemos desistir porque as águas são más ou a terra é estéril. Irmãos, nós somos sal da terra e nós temos que salgar a terra, agir para melhorar certos locais. Irmãos, você vê hoje que lugares antes que eram deserto no mundo, hoje se cultiva, né? Por quê? Porque foi feito um empenho por direção de Deus para explorar um local que era inóspito, né? Aparentemente. Então, irmão, quando Deus se colocar num determinado lugar, num lugar onde as águas são contaminadas, a terra estéril, irmãos, Deus se colocou lá para você melhorar, para você agir. Tem muitas pessoas que reclamam: eu não aguento mais o meu emprego, eu não aguento mais esse lugar, não aguento mais esse bairro. Irmão, você está lá, não está por acaso, irmãos. Você está lá para contribuir para a melhoria desses lugares, porque Deus conta com você. Por isso que Ele te colocou lá. Então não reclame, procure melhorar. E se todos tiverem a mesma mentalidade, melhora rapidinho. E aqui no versículo 20 ao 22 diz: E ele disse: Trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, lá no manancial, lá na fonte. E disse: Assim diz o Senhor: sararei a essas águas. Vejam, assim diz o Senhor, é Deus falando. Sararei a essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. A palavra de Eliseu era a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre se cumpre. Eliseu, ele foi até o manancial, ele foi até a fonte. Irmãos, para resolver determinados problemas, alguns males, nós temos que ir até a fonte do problema, né? A causa do problema. Provérbios 26:2 diz que a maldição sem causa não se cumpre. Se você está passando por uma maldição, se está passando por males, tem uma causa. E essa causa tem que ser identificada e eliminada, né, com o poder de Deus. Então, tudo tem uma causa, né? Tudo tem uma fonte. E Eliseu foi até a fonte para resolver o problema daquelas águas. Eliseu repetiu as palavras do Senhor. Ele não falou da sua boca. Ele disse: assim diz o Senhor. É o Senhor falando. E as águas foram saradas até hoje. Que milagre, que grande bênção, né? Mas nos chama a atenção que Eliseu usou o sal no manancial.
Ele poderia ter sarado aquelas águas com a palavra de Deus? Claro que ele poderia. Não é verdade? A palavra vinda de Deus pode todas as coisas. Mas por que Eliseu usou o sal, então? Porque era a direção e vontade de Deus. Eliseu, profeta do Senhor, não fazia nada sem a direção de Deus. Então, é direção de Deus que, como Eliseu usou, nós usemos o sal. Irmãos. Porque se não fosse necessário, o Senhor não ordenaria a ele que usasse. Mas ele usou o sal. Diz aqui, então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele, no manancial. Então, entendo, irmãos, era a direção de Deus que se usasse o sal. Aqui, em 2 Reis 24, aqui o caso do rei Ezequias, que adoeceu. E o Senhor disse, arruma a tua casa, que está uma bagunça, porque morrerás. E aqui no versículo 4 diz, e sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta lá, e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi. É Deus falando de novo. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. O Senhor toma posse em nome de Jesus. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Agora preste atenção. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Irmãos, o rei Ezequias tinha uma ferida, uma chaga, recebeu uma sentença de morte, dada por Deus. Ele se humilhou, orou, colocou o rosto na parede, e aí Deus reverteu aquela sentença, mandou Isaías voltar lá, e mudou a sentença, deu a ele mais 15 anos. Mas para que ele fosse curado da chaga que ele tinha, Isaías, por direção de Deus, mandou que ele usasse uma pasta de figos. E ele foi curado, diz o texto. Entenda, irmãos? Ele poderia ter sido curado apenas com a oração ou com a palavra do Senhor. Então, por que foi ordenado que usasse pasta de figos? Porque era a direção de Deus. Irmãos, é vontade de Deus que se usasse a pasta de figos. Fala para o seu irmão do lado, Deus quer que você use a pasta de figos. João 9,6. E tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. O Senhor Jesus, para curar um cego de nascença, fez lama usando cuspe e terra. Por que apenas ele não orou? Ele tinha poder para isso. Quantas pessoas ele curou só com oração, só impondo as mãos? Por que ele não impôs as mãos e ordenou que ele se lavasse no tanque de Siloé? Porque era a direção e vontade de Deus que fosse usada a lama. Entende, irmão? Não tem nada na palavra do Senhor que não tenha um propósito, irmãos. Não tem nada que não tenha uma meta de Deus. Então não tem nada à toa na palavra de Deus. Foi usado o sal, foi usada a pasta de figo, foi usada a lama, porque era a direção de Deus. Era a direção do Espírito Santo. O Senhor Jesus também, com a direção do Espírito Santo, ele curava no sábado. Ele curava soprando, ele curava pondo o dedo no ouvido, tá? etc, etc, etc. Atos capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos.
e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Paulo, ele podia ter intercedido pelos enfermos ausentes, mas o que ele fazia? Ele cedia lenços e aventais ungidos para que houvesse a cura. Lenços e aventais não são remédios, mas Deus curava por eles. Entende, irmãos? Em todos esses casos, Deus nos revela que há bênçãos que nós só receberemos se humildemente usarmos os recursos postos por Deus à nossa disposição. Vocês vejam, irmãos, não é à toa usar o sal, não é à toa usar a pasta de figos, não é à toa usar a lama, não é à toa usar os lenços e aventais de Paulo, não é à toa usar a água, usar o óleo, usar as campanhas, o suco de uva, né, o pão, tudo aliado à oração e à palavra de Deus, né, como nos revela aqui. Então é importante, irmãos, é direção de Deus, tem propósito de Deus nisso daí, tem um teste de Deus nessas coisas. Quem critica faz por desconhecimento da palavra. É só estudar esses textos aqui que nós citamos e muitos outros. Então, irmãos, quem critica faz por desconhecimento da palavra, faz por incredulidade e faz por religiosidade, que é um mal terrível. Irmão, estão pessoas que assim agem, falam: eu não aceito esse negócio de sal, esse negócio de água, esse negócio de lenços e aventais, eu não aceito esse negócio de lama. Essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para impedir bênçãos de Deus. Irmãos, se Elias não usasse o sal como Deus dirigiu, as águas continuariam sendo contaminadas. Se Ezequias não usasse a pasta de figos como Deus ordenou, ele continuaria com chagas. Poderia viver mais 15 anos, mas com chagas no corpo. Se não usasse os lenços e aventais do Saulo, do Paulo, do apóstolo Paulo, as pessoas continuariam enfermas. Entenda, irmãos, são detalhes que têm que ser obedecidos por aqueles que creem em Deus. Porque obediência, 99%, é desobediência. Obediência é quando ela é feita totalmente, 100%. Não colocar um toque a mais, um toque a menos, é desobediência. Não, vamos fazer oração, vamos fazer isso, aquilo, mas nada de usar pasta, nada de usar rosa, nada de usar água, nada de usar óleo. É desobediência à direção de Deus. Muitos não recebem bênçãos por religiosidade e falta de humildade. Se recusam a usar com fé os recursos direcionados por Deus. Certa vez eu fui na casa de um grande amigo meu e a sogra dele estava enferma, quase moribunda. E eu falei para ele: eu posso fazer uma oração por ela? Aí perguntaram para ela, né? Pode fazer oração? Você? Não. Só pessoal da minha igreja que pode fazer oração. Né? Eu não aceito essa oração, não. Irmãos, talvez ela tenha perdido a grande oportunidade de receber um grande milagre por religiosidade. Só pessoal da minha igreja. Irmãos, religiosidade. Não, irmão, você não pode ficar assistindo o culto porque você está sem véu. Religiosidade, irmão. A pessoa impedida de ouvir a palavra, impedida da conversão, por causa de uma doutrina de homens. Entende, irmãos? Muitas pessoas estão perecendo aí porque falta humildade e tem um excesso de religiosidade. Eles recusam usar com fé os recursos direcionados. Imagine, por isso que Deus colocou isso. Esse é o propósito de Deus.
para que a pessoa mostre humildade e acabe com a religiosidade. Nós já pregamos que a doença que mais o Senhor Jesus combatia era uma doença da alma, não era do corpo. E essa doença chamava-se religiosidade. Então o religioso, ele não aceita usar o sal. Ele não aceita usar os lenços e aventais. Ele não aceita usar a pasta de figos. Ele prefere morrer definhando do que usar esses recursos direcionados por Deus. Muitos não recebem bênção por religiosidade ou por falta de humildade. Não foi Eliseu que inventou o sal. Não foi Isaías que inventou a pasta de figos. Não foi Paulo que inventou os lenços e aventais. Não foi Eliseu que inventou o rio barrento. Tudo era a direção de Deus. Porque se não fosse direção de Deus, os homens de Deus não fariam. E esses homens eram fiéis. Eliseu, Paulo, Senhor Jesus, né? Isaías. Entendam, irmãos, Deus mandou usar e não foi à toa. Religiosos, incrédulos, criticavam o Senhor por curar no sábado. Se o Senhor Jesus desse ouvido a eles, quantas pessoas pereceriam? Quantas? Vejam que todos os textos, e num sábado entrou, e num sábado, e num sábado, e num sábado. Essas pessoas todas seriam impedidas de receber bênção e milagre. Como hoje impedem pessoas de serem curadas com água, ou com óleo, ou por um lenço, por um avental, que é a direção de Deus. Religiosos sofrem porque não são humildes para usar tais recursos. Incrédulos religiosos seguem doutrinas e não seguem a palavra de Deus. Doutrinas, porque se meditassem nesses textos, chegariam à conclusão: é direção de Deus usar o sal no momento específico, usar a pasta de figos no momento específico, usar os lenços e aventais no momento específico, usar a água no momento específico, usar o óleo no momento específico, por direção de Deus, para ver se a pessoa tem a humildade de falar: não, pode passar a lama que eu vou me lavar no tanque de Siloé. Aquele cego, ele deixou o Senhor passar lama, ele não se rebelou. Ele deixou e depois acatou a palavra do Senhor. Entendo, irmãos, isso é fundamental. Religiosos têm impedido muitas pessoas de se converterem, de ouvirem a palavra, de seguir o Senhor Jesus. Impede as pessoas de serem batizadas. Tudo por religiosidade. E o Senhor faz questão de colocar esses elementos para bater de frente com eles. Mateus 23, 24. Condutores cegos, olha o que o Senhor Jesus está falando para os religiosos aqui. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda a imundícia. O Senhor Jesus diz que tais com um mosquito engolem um camelo. Hipocrisia. Fazem coisas piores e falam: não vou pegar essa água não. Fazem coisas piores e falam: não vou pegar esse óleo não. Roubam a Deus nos dízimos, nas ofertas, e critica quem usa os elementos como Deus ordenou que fosse usado.
Entenda, irmãos. O religioso, ele é assim. Não, essa igreja tem esse negócio de distribuir óleo e água, eu não aceito isso. Mas ela, na prática dela, ela rouba a Deus. Ela murmura. Ela compra e não paga. Pega emprestado e não paga. Faz um monte comete um monte de pecados e vem criticar uma prática direcionada por Deus. É assim que são os religiosos. Encontrou uma pessoa religiosa que segue doutrina cegamente, ela está sendo manipulada por Satanás. Está sendo manipulada pelo diabo. Precisa de libertação. Precisa levar barro nos olhos para poder enxergar alguma coisa. Irmãos, Deus mandava usar pasta, o rio, o sal, a lama, os lenços, o suco de uva, para ver quanto as pessoas criam na direção dele e eram humildes para usar. Um soberbo, um religioso, um incrédulo, ele não aceita lama nos olhos. Ele não aceita mergulhar no rio barrento. E por isso perde o milagre. Entenda, irmãos. Mas não façam de tais recursos um ídolo. Ou seja, Deus mandou usar o sal, mandou usar os lenços, mandou usar a pasta de figo, no momento específico. Não vai transformar o sal, não vai transformar a água, não vai transformar o óleo num ídolo. Não vou na igreja pegar o óleo. Eu só vou lá para pegar o óleo. Eu vou na igreja para pegar o lenço. Só vou lá para pegar o lencinho. Não, eu vou na igreja para pegar a rosa. Porque se eu não pegar a rosa, o diabo vai botar fogo na minha casa. Não, eu vou lá para pegar a rosa. É só para pegar a rosa. Idolatria. Nós temos que usar os recursos como Deus nos dirige, mas não tornar esses recursos um ídolo. Quem cura é Deus, mas Ele dirige para usar os recursos em momentos específicos. O Senhor Jesus não curou todos os cegos com lama. Não é? E nem Deus ia curar todos aqueles com chagas com pasta de figos. Ou curar todas as águas com sal. Não, Ele usava em momento específico. Não é? Então, nós temos que usar esses recursos direcionados por Deus. A palavra do Senhor diz, unja, se tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja. Está lá em Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chama lá a Vilma, Davi e a Sandra. E orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Está vendo? Ungindo com azeite. Não aceite esse negócio de azeite, não. Ainda mais que não é andorinha, né? Irmão, tem gente que é assim. Que azeite que é isso? Que marca que é essa? Eu não aceito oração, não. Para com isso, irmãos. É direção de Deus, é Deus que dirige para usar os recursos, mas não torne os recursos um ídolo. Deus já deu a palavra e os recursos. Use-os com fé. Use o sal esporadicamente. Use a pasta de figo esporadicamente. Use os lenços e aventais esporadicamente. Né? Eu não vou dizer para você usar a lama, porque você vai ser reticente. Use a água esporadicamente, o óleo esporadicamente. Porque é direção de Deus, irmãos. É direção de Deus. Deixa para lá os religiosos. Irmão, tem gente aqui que saiu da nossa igreja porque não aceitava que a gente entregava água de vez em quando.
religioso, irmão. Religioso. Né? E hoje fica perambulando pelas igrejas aí, procurando defeitos. Né? Ao invés de se firmar com Deus, com a palavra de Deus. Então entenda, irmãos, é direção de Deus para quebrar a religiosidade e incredulidade, usar e ver a humildade de usar certos elementos no momento certo, dirigido por Deus. Amém, povo de Deus?